Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje nós estamos com essa nova Ford Ranger. Eu estou com essa versão que é a Limited, o mais legal de tudo, ela vem com a grande novidade que é o motor V6. Tem muita gente aí que fala, não, mas esse motor já foi usado pela Ford, pela Land Rover e em outros carros. Realmente ele foi utilizado. Mas gente, a gente tem que entender que motor é um negócio que ele não evolui só por fora, aquilo que a gente olha o motor. Ele evolui por dentro, ele evolui na tecnologia, nos materiais, em uma série de detalhes que tem interno no motor, e isso traz evolução, traz menores atritos, melhor consumo, melhor nível de emissões. Essa versão, que é a topo de gama, ela está sendo vendida por R$ 319.990. E tem também a versão XLT por R$ 289.990. As demais versões, com aqueles motores menores, de 4 cilindros, elas vão aparecer também nessa nova geração da Ford Ranger, mas daqui uns 3 ou 4 meses apenas. Essa nova versão ela é produzida em várias fábricas no mundo afora. E a versão que vem para o Brasil vem lá da Argentina, como já vinha a Ranger antiga também, né? Então é um projeto que foi desenvolvido em conjunto com toda a engenharia da Ford, não só do Brasil, como dos Estados Unidos, África do Sul, Tailândia, que eu já comentei com vocês em outras matérias, que é o maior mercado mundial de picapes médias, né, que é esse tipo de picape aqui. A Ford já passou a adotar em outros veículos essa configuração de grade, de farol, né, com esse CD aqui, que a gente pode dizer assim. Aqui está a luz de rodagem diurna. É muito parecida tanto com a Ford Maverick quanto com a Ford F-150 que a gente testou recentemente. Então isso deu um aspecto bem maior para esse veículo do que ele realmente é. E aquelas coisas que a gente já viu também em outros carros da Ford, em outras picapes da Ford, esses vincos mais marcados, né? Então isso acaba dando um sinal de um pouco mais de robustez ao veículo. A Ford Ranger agora tem 5 metros 370 milímetros de comprimento total e o entre-eixos cresceu em 50 milímetros. Agora ele tem 3 metros 270. Essa linha de centro da roda em relação ao para-choque dá a impressão de estar um pouco mais curto. Com isso, o ângulo de ataque está em 30 graus, enquanto que o ângulo de saída lá atrás está em 26 graus. Isso é muito bom, principalmente para a parte de fora de estrada. A Ford também explora bastante nesse veículo a parte de efeito joia. Capa cromada nos espelhos retrovisores, moldura cromada aqui, maçaneta cromada. As rodas têm também esse desenho diamantado. E chegando aqui na parte traseira, a gente vai olhar aquilo que a gente mais gosta de ver numa picape, obviamente, que é a sua caçamba. O primeiro demérito que eu daria para essa caçamba é a falta de uma capota marítima aqui como equipamento de série. Mas é uma questão de que a Ford está explorando a venda desse veículo também mais para aqueles que vão trabalhar com o carro, né? Bom, a parte de abertura da caçamba, ela é mecânica, mas ela tem uma mola que faz o alívio do peso aqui. O protetor de caçamba, bem reforçado. A gente vê 6 argolas, na verdade. São 1, 2, 3 de cada lado, né? Falta aquelas argolas que eu digo aqui na parte de cima, mas eventualmente você tem o recurso de usar essa barra para fixar cargas mais altas. Iluminação em LED dos dois lados e uma tomada de 12 volts posicionada aqui. E aí, um negócio que eu vi legal que o João Brigato explicou outro dia no vídeo dele. Por que esse tirante é vermelho, né? Eles colocaram aqui na lateral um degrau para você subir na caçamba. Então, na hora que você usa esse degrau, você pode passar e bater o pé aqui. Então, esse negócio vermelho te ajuda a ver e não tropeçar no tirante. Então, foi um detalhe bem interessante que eu gostei também. O fechamento fica leve, né? Apenas uma mão você consegue fechar. E outro ponto positivo
é o gancho de reboque que já está incorporado na estrutura do veículo. Ela utiliza essa roda que eu já comentei com a face diamantada, pneu é o 255/5520, freio a disco ventilado nas 4 rodas. Aqui na dianteira a gente já vê os discos aqui, a pinça é do tipo deslizante, o mesmo acontece na parte traseira. O motor é aquilo que eu já comentei, ele é um V6 com as bancadas a 90 graus, 3 litros, ele entrega 250 cavalos de potência máxima e 61,2 kgfm de torque máximo. Ele está acoplado a um câmbio automático de engrenagens epicíclicas de 10 marchas. É o mesmo câmbio que utiliza a picape F-150 e o mesmo do Ford Mustang. A tração, obviamente, ela é predominante traseira e você tem a opção de acoplar a tração dianteira, inclusive com a condição de você ter o sistema all-wheel drive, ou seja, o sistema automático, que ele gerencia quanto que ele coloca de tração dianteira e de tração traseira. Aqui é um motor relativamente compacto. O sistema de admissão de ar também tem um sistema de captação aqui, ó. Essa borracha aqui no capô e essa outra moldura fazem toda a captação de ar pela grade, né? O ar passa por aqui, vem o ar frio para fazer a captação. Em termos de construção, esse motor ele é o bloco de ferro fundido, como praticamente todos os motores diesel desse tipo de aplicação são. Os cabeçotes são de alumínio, duplo comando de válvulas em cada cabeçote, 4 válvulas por cilindro, ou seja, ele tem bastante tecnologia também, como eu já comentei. Fazendo aquela avaliação do banco traseiro e da porta traseira principalmente, ângulo de abertura é bom, vedação também, ela acontece por essa parte externa, você mantém uma boa parte aqui limpa, facilitando a entrada. Para facilitar a entrada também, a gente tem os estribos, que são do tipo fixo. Esse tipo de estribo tem a vantagem de ajudar para entrar no veículo, mas ele acaba perdendo um pouco na parte de fora de estrada, porque ele limita, né, a parte do ângulo de transposição. Mas para entrar no carro é fácil, porque você tem essa alça aqui na coluna B que facilita. Sobe de pé trocado, bom espaço para as pernas, joelho. O banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir, com 1,81 m de altura. Então você vê que eu caibo bem aqui atrás. Falta um pouquinho de suporte na coxa aqui na parte frontal, mas isso é normal nas picapes por causa do assoalho um pouco mais elevado, né? Esse desenho do painel de portas também com aqueles frisos bem marcados, né? Em termos de conforto, o que a gente vê? Saída de ar climatizado, o ar-condicionado é de 2 zonas de conforto, tomadas USB, tem as bolsas no banco dianteiro, tem uma outra bolsa também, olha que interessante, nesse assento, teto claro, alça de teto, nas 3 posições, a visibilidade aqui é muito boa, você senta numa posição bem elevada, o ângulo do encosto do banco é bom também, ou seja, você não parece que você está jogando para frente, assim como a maior parte das picapes. Eles conseguiram dar uma suavizada nisso daí, tanto quanto em ângulo, quanto com o próprio revestimento. Do tipo tecido, né, que imita couro. Gostei dessa parte traseira aqui da picape. Fazendo a medição da centragem do volante em relação ao banco do motorista, eu puxei o banco bem para frente para poder aproveitar essa linha de costura aqui do revestimento. Então, esse prumo está no centro do volante e, medindo aqui, temos 350 milímetros de largura total do banco nessa posição aqui, e o prumo está caindo no 175, ou seja, ele está exatamente centrado em relação à linha de centro do banco. Isso é positivo para a hora que a gente for dirigir o veículo. Bom, agora que a gente já mediu o alinhamento do centro do volante, né?
A gente senta aqui e a gente vê que o ângulo dos braços praticamente é o mesmo de um braço e do outro, a centragem é boa. Esse volante de direção, ele tem ajuste apenas na altura. A gente não tem o ajuste de distância, que eu acho importante para as picapes, mas nenhuma delas praticamente tem isso, né? Fazer o quê? Central multimídia nessa posição vertical, as duas saídas de ar aqui ladeando ela. O pareamento com o celular, Android Auto e Apple CarPlay, é sem fio, uma tomada USB normal e tipo C aqui na frente. Vamos fazer então uma demonstração bem legal. Vamos ligar o motor um pouquinho. Carro funcionando, todos os sistemas aqui operando. Eu vou colocar em drive. Está aqui em drive. Vamos supor que eu acabei de chegar, parei o carro. O normal que a gente faz num carro câmbio automático, a gente coloca em parking e depois desliga. Mas às vezes a gente esquece de colocar em parking e desliga diretamente. Então vamos desligar aqui, ó. Desligar, a alavanca, ó, ela vai automaticamente para a posição de parking. Isso significa segurança, um negócio muito importante em qualquer veículo. O acionamento do freio de estacionamento, ele também é automático e está aqui o comando eletromecânico. Aqui são os comandos de fora de estrada. Na hora que você aciona esse sistema aqui, aparece na multimídia a câmera frontal, mostrando para onde você vai passar, e aqui mostra todos os ângulos e como que está sendo feita a tração do veículo. Aí tem um sistema que você desliga os alertas de estacionamento, controle de estabilidade e o auto-stop. E esse comando giratório aqui, a gente tem 4x2, 4x4 high, 4x4 low e 4x4 automático. Ainda que no comando da tração, pelo anel externo, você tem os modos de condução. Então você tem a vantagem de escolher entre os modos. Temos lá, começando desde o primeiro, normal, eco, rebocar ou transportar, escorregadio, lama ou terra e areia. Então esses são os modos que estão disponíveis aqui. De acordo com o modo que você selecionar, logicamente o sistema de tração automaticamente vai se ajustar para 4x4, para 4x4 low ou 4x2, como é o caso no modo Eco que eu deixei selecionado aqui. O volante multifuncional, do lado direito a gente pode comandar a partir do computador de bordo que está ali no centro do quadro de instrumentos. O quadro ele é totalmente digital, um desenho bem bacana, é praticamente o mesmo desenho que a gente viu na picape grande, que é a Ford F-150. Ele é bem completo, tem várias possibilidades de ajuste aqui, de configuração, né, de visualização. Do lado esquerdo estão os comandos do controle de velocidade de cruzeiro, que é do tipo adaptativo nesse veículo, e tem também o sistema de permanência em faixa. Duas novidades que a Ford incorpora agora na Ford Ranger 2024. O ar-condicionado já comentei que ele é de 2 zonas, digital, automático. Vamos até o posto, dar aquela olhada por baixo do veículo, porque ali na suspensão traseira tem uma novidade que eu quero mostrar para vocês. Bom, chegamos aqui em Sousas, no posto Avenida de Sousas. Vamos fazer aquela verificação por baixo da picape, né? Primeira coisa que a gente observa, olha que interessante. Ela tem um lábio aqui embaixo do para-choque para direcionar melhor o ar. Ganchos de reboque, ótimo para a parte de fora de estrada. Peito de aço. A parte do cárter do motor também é um peito de aço. Ela utiliza aqui na dianteira duplo braço sobreposto. Essa manga de eixo aqui que conecta no braço superior. O amortecedor pressurizado tem a mola concêntrica, né? Barra anti-rolagem. Como toda picape tem, os parafusos que seguram as bandejas, eles têm um sistema excêntrico
para você poder regular cambagem e caster do veículo. O cárter do câmbio está aqui, mas ele está bem para cima, ou seja, está com uma proteção boa. Caixa de transferência, aqui o cardan que vai para o eixo traseiro. E ainda olhando um pouco essa parte de proteções para situações de fora de estrada, me incomoda um pouco é ver esse suportezinho aqui relativamente frágil, com essa conexão elétrica. Isso aqui numa ré, alguma coisa, pode ter problema, né? Normalmente o que a gente vê nas picapes é que o amortecedor, ele dificilmente fica para essa parte exterior ao chassi. Ele normalmente está na parte interna aqui, ele vai fixado aqui e fica nessa posição. Você vê que nessa nova Ranger, ele está para o lado de fora desse lado e do lado de lá também está para o lado de fora, só que ele está para frente. Isso aí ajuda a controlar um pouco essa movimentação do eixo traseiro, que ela acontece quando você faz uma arrancada. Na arrancada, o eixo tende a fazer esse movimento. Então, os amortecedores assim melhoram essa configuração. Tem também o batente de selaço, que está aqui em cima, ó, em que o batente de compressão é uma peça de selasto que está aqui. O feixe de mola, ele é semi-elíptico, e uma coisa que eu não estou gostando de ver nesse carro, especificamente nessa picape, não sei se todas vão acontecer isso. Olha, o lado de cá estão praticamente todas as molas bem alinhadas, né? Então bacana, tem todos os batentinhos de borracha aqui para evitar atrito e evitar ruído, mas a hora que você olha desse lado, olha o que já está acontecendo aqui, já está vendo um esparramo, né? Está espalhando as molas. Vê que essa mola aqui ela já correu para lá, essa aqui também correu para cá, essa para cá. E a outro detalhe que eu já comentei por fora é o gancho de reboque, né? Você vê que é uma estrutura muito boa, fixada aqui nas longarinas dos dois lados e já está aqui à espera para colocar o pino. Vamos para a pista agora ver como essa picape se comporta na estrada. Bom, estamos chegando de volta aqui em Joaquim Egídio. Aí vamos já pegar aqui primeiro as nossas famosas lombadas. Picape com entre-eixo longo é sempre melhor para passar em lombada, né? Ainda mais com esse ângulo de ataque que tem esse veículo aqui, né? E entrando no paralelepípedo também, apesar de ser esses pneus de aro 20, ele tem uma boa absorção de impactos aqui, bom de aspereza, passa bem. É uma picape vazia, nem sempre é a melhor carro em termos de conforto. A Ford conseguiu um nível bom de conforto para esse veículo aqui. Eu gostei bastante do balanço da dianteira com a traseira, um pouco pelo aquilo que eu mostrei para vocês lá dos amortecedores traseiros que estão montados por fora das longarinas do chassi. Isso dá uma melhor estabilidade no conjunto como um todo, né? E o resultado a gente vê aqui na hora que a gente anda com o veículo realmente, né? Aqui, ó, tivemos que fazer um desvio passando por um trecho de terra que não estava no nosso plano, e a gente então já vê um pouquinho do comportamento da picape nesse piso esburacado ou pedregoso. Você não percebe um ruído mais acentuado de rolagem na hora que está passando por isso daí. Gostei do que proporcionaram para a gente, sem a gente querer, na verdade, né? E a primeira coisa, a parte de sistema de direção. Gostei da centragem do volante de direção, ele é bem positivo, não é como um carro esportivo, mas para uma picape tá bom. O próprio diâmetro do volante também é bem agradável, a pega dele é bem confortável. Eu gostei dessa parte. Eu gostaria que na posição de dirigir eu tivesse a possibilidade de trazer esse volante um pouco mais perto de mim, mas não tem um ajuste de distância, a gente se acomoda da maneira como dá, né? A parte de curvas, né, de apontar nas curvas, tudo mais, você sente também o carro
bem preciso. O sistema de permanência em faixa faz com que o carro permaneça no centro da faixa. Eu já comentei em outros vídeos, quando está em estrada sinuosa eu prefiro desabilitar, porque acaba me incomodando um pouco de ter que andar exatamente no centro da faixa. Mas eu já andei com ele na Bandeirantes, vindo de São Paulo para cá, e fica bem agradável dirigir dessa maneira. Curva, a gente vê que necessita de um esterço um pouquinho maior do que um carro de passageiro, o que é normal para uma picape desse tamanho, mas nada que nos assuste. E em termos de desempenho, vamos dar uma reduzida aqui e vamos testar um pouquinho da potência de aceleração aqui, ó. Fazendo uma retomada aqui de 60 a 90, vai. Tem que ele responde muito bem. 60 kg de torque não é para qualquer um, não, ainda mais num turbo diesel. E a parte de sistema de freio é outra coisa que agrada bastante, né? Aquilo que eu falei, freio a disco nas 4 rodas, mas o mais importante aqui dirigindo é ver a sensação ao aplicar o freio. Tem um pedal um pouco mais pesado do que o normal, até eu acho que é até um pouco mais pesado do que a Ranger antiga. Então ela tem mais assim, uma característica de picape mesmo, não tanto de veículo de passageiro, nesse caso aqui. Mas a sensação de desaceleração é boa, a modulação que você consegue aplicando o freio também é boa, né? A progressão, né? Você vai dando mais esforço e vai sentindo uma desaceleração maior, proporcional ao esforço maior que você aplica no pedal. E entrando nesse trecho de curvas, a gente vai vendo aqui como que é o comportamento da picape nessa sequência de curvas que tem aqui à frente. Curva que eu gosto bastante, essa daqui. Não dá aquela esparramada de frente, ou seja, o sistema de tração das 4 acaba ajudando nessa condição. O quadro de instrumentos, além de todas as informações que tem, contagiro do lado esquerdo, velocímetro do lado direito, o sistema de computador de bordo que você pode configurar o que você quer mostrar no centro, ele tem mais 2 indicações aqui embaixo ao lado do velocímetro. Ele faz a leitura das placas de trânsito para te indicar qual que é o limite de velocidade da via. E o outro, ele lê que essa faixa aqui no centro é uma faixa contínua. Então ele indica que aqui você não pode fazer ultrapassagem. Achei bem interessante isso aí também, bem inovador em termos de informações que passam, né, para o motorista. Uma coisa que me chamou muito a atenção ontem, a hora que eu entrei nesse veículo, ontem não, na verdade na segunda-feira, a hora que eu entrei nesse veículo e dei a partida, parece que você não está dentro de um carro com motor a diesel. Ele é muito silencioso, a parte de funcionamento do motor, principalmente para que você está em marcha lenta. Rodando aqui, você já percebe um pouquinho mais que, ok, estamos num veículo a diesel, mas nada que chega a ser incômodo em termos de ou vibração ou ruído que vem do motor para dentro da cabine. E em termos de rodagem, olha, estou muito surpreso com o bom nível de ruído de rodagem que essa picape tem. Esse outro trecho de curvas aqui é um que eu gosto também de ver o comportamento dos carros que eu testo aqui. É outra referência que a gente tem já aqui na Estrada das Cabras. Bom, e agora que nós estamos chegando já naquele trecho de subida, vamos fazer uma medição de ruído. Eu já alerto que deve ter um resultado bom, pelo que eu já acelerei essa picape. Vamos ver, nós vamos fazer no modo Drive, normal, com tração nas 4, automática, All Wheel Drive. Então vamos lá, vamos acionar aqui o nosso
Aparato gravando. Bom, para uma picape, como eu comentei, a percepção nossa aqui é que o ruído não é alto. Ele deu uma média de 84,3 decibéis nessa aceleração, fazendo a troca de marcha a 3.600 RPM. A parte de ruído nos leva a pensar na parte de conforto. Realmente, o banco é muito confortável, aquela posição no banco traseiro é confortável, esse espaço interno, a ergonomia do carro, da picape, né, no caso, é muito boa. E em termos de ajuda ao motorista, além dos pontos que eu já citei, do controle do permanência em faixa, controle de cruzeiro, tem também os alertas de ponto cego nos retrovisores externos, o interno é eletrocrômico, tem também o alerta de colisão frontal, ou seja, se entrar alguma bicicleta, um cachorro na frente, ele te dá o alerta, ou se alguém frear repentinamente. Então, isso são tudo coisas que trazem conforto e principalmente segurança para a condução dessa picape, né? Em termos de capacidade fora de estrada, imersão em tanque de água para atravessar algum rio, alguma coisa, 800 milímetros de capacidade de imersão, tá? Uma boa parte disso daí é em função de evitar que o carro, mais do que isso, ele pode vir a flutuar e perder a tração dos pneus com o solo. E de desempenho, complementando, ela faz 9,2 segundos para ir de 0 a 100 km por hora e a velocidade máxima está limitada em 187 km por hora, que é muito bom para um veículo com esse peso. O tanque de combustível tem 80 litros e o consumo que eu consegui naquele trecho padrão que eu faço de São Paulo para Campinas pela rodovia dos Bandeirantes a 120 por hora deu 10,8 km por litro. É um pouquinho abaixo do que a Ford fala na homologação, né, junto ao Inmetro. Mas para uma picape desse tamanho, com um motor, com essa potência, eu acho que é um consumo razoável. Vamos ver como é que a Ford Ranger se comporta nessa estrada de terra, que é uma região muito bonita. Estamos em Carlos Gomes, perto de Campinas. Aqui nós estamos atravessando o rio Atibaia. O que eu gostei de ver aqui nessa picape, nesse trecho de terra, é que a parte de ruído de rodagem ficou agradável, viu? Aqui nesse trecho não tem tanta pedra, tem só aquela terra bem compactada já, passaram aqueles rolos compactadores aqui, e a gente percebe novamente que o comportamento da suspensão, direção dessa nova Ford Ranger é bem interessante, ó. Então é isso, gente, isso que eu queria mostrar de adicional aqui. Espero que vocês tenham gostado também dessa apresentação que nós fizemos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.